Olá, uma boa tarde, tudo bem? Vamos entrando aí para a gente trocar uma ideia rápida agora nesse início de tarde com o título Emoções e Estudos, que é um assunto que vem surgindo aqui com cada vez mais intensidade. O pessoal no direct, na resposta de caixinha tem falado bastante a respeito disso. E eu já sei que tem bastante seguidor aqui, né? Que deseja seguir carreira, deseja, enfim, passar em concursos diversos e estão com dificuldades. Então a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre isso a partir de agora, tá? Fala aí, Alessandro. E aí, pessoal, tudo bem? Excelente. Eu separei aqui alguns rápidos tópicos para falar com você sobre emoções e estudos, tendo em vista aí, primeiro, a minha experiência estudando, né? A minha experiência estudando. Para quem não sabe, eu fui reprovado 3 vezes em um concurso, passei somente na minha 4ª tentativa. E falando assim, parece que é uma parada, né, simples. E não é, porque imagina, 4 anos, tendo que fazer tudo de novo, recomeçar, estudar, vencer as frustrações, ver os outros companheiros conseguindo e eu ficando para trás. Então foram 4 anos, né, de muito medo, de muita incerteza, de muita dúvida, que eu tive que, de alguma maneira, passar por cima disso para poder continuar fazendo o meu trabalho. Que era o quê? Que era, né, estudar para poder ser aprovado num concurso. Ah lá, o Alex está lutando, está muito difícil, totalmente estagnado. A gente vai falar algumas coisas que vocês podem fazer, tá? Para sair dessa estagnação. A gente vai começar a falar aqui porque tá demais. Tô vendo aí, né? E o pessoal não tá evoluindo. Impressionante, tá? Vamos lá. Então é o seguinte. Primeira coisa, o que tá ferrando um monte de gente que eu vejo aqui? Um monte de gente que quer fazer concursos variados. Tanto concursos aí, né, de ensino médio, né, que é para SpaceX, para ESA, etc., quanto para outros concursos que são até de ensino superior, como o SpaceX. Aqui já tem bastante gente aqui. E o que ferra uma pessoa que está, né, numa caminhada como essa são sempre as mesmas coisas. Tanto para quem é mais novo quanto para quem é mais velho. Sempre as mesmas coisas. Porque é justamente essa mesma falta de conhecimento sobre a gestão das emoções que ferra também, por exemplo, quem está indo empreender. Eu trabalho com isso já há alguns anos. E é a mesma coisa, o mesmo filme, a mesma história, o mesmo problema, a mesma dificuldade. Tudo se repete. Então todo mundo que está rumo a um objetivo que é difícil, que é desafiador, enfrenta problemas muito semelhantes. Muito semelhantes. E aí a gente vai comentar alguns deles aqui que atormenta muito de vocês que estão estudando. E presta atenção, a gente não vai ficar aqui muito tempo não. Então eu vou entrar no assunto, vou falar sobre isso e a gente vai embora e você vai estudar, vai viver a tua vida, vai fazer o que você tem que fazer, porque são 1h30 da tarde. Mas é importante a gente falar sobre isso, tá? Preste atenção enquanto estivermos aqui, esteja aqui, não esteja em outro lugar. Então vamos lá. Primeira coisa você tem que entender, tá? Então é o que eu já falei, a má gestão das tuas emoções está te ferrando. Se você não aprender a lidar com as tuas emoções e gerir corretamente as tuas emoções, você não vai ter sucesso. Não é só em concurso, você não vai ter sucesso em nada, né? Se você for empreender, por exemplo, esquece, né? Você tem que saber gerir muito bem as suas emoções, senão você vai desistir, você vai parar. Igual eu já vi milhares de caras ao longo desses 6 anos começando, né, dizendo que ia fazer e acontecer, não durava 2 meses. Não durava 2 meses. Enquanto isso, por exemplo, eu tô aqui. Eu fali um negócio, tive uma dívida de 200 mil reais, reconstruí meu negócio umas 4, 5 vezes, entendeu? E da onde vem essa capacidade de agir, né, de não esmorecer? É aí que tá. A gente vai começar a falar disso, tá bom? Então,
Uma das emoções que atrapalha vocês, pelo que eu vejo, converso no direct, quando eu converso com vocês aí, né, até os alunos aí da equipe Alpha, do M3P, o que eu vejo? Primeiro, uma das emoções que está ferrando vocês é a incapacidade de lidar com as frustrações. Vocês não sabem lidar com frustração. Não sabem lidar com frustração. Entendeu? Vocês muitas vezes estão passando por uma situação, passando por uma dificuldade, e aquela dificuldade, ela se torna, né, aquela pequena derrota, aquele pequeno deslize, ele se torna uma montanha na sua frente, e você não consegue enxergar do outro lado dessa montanha, você não consegue mais, né, saber o que fazer por conta desse evento que aconteceu, que te trouxe uma frustração. E aí acontece por você não saber lidar com ela, você vai tomando várias outras decisões, uma piores do que as outras, né? Por exemplo, uma das decisões que eu vejo vocês tomando, muitos de vocês, né, não todos, mas muitos, é procurando maneiras de como não se frustrar. Tipo assim, o que eu vou fazer para não me sentir frustrado? O que eu posso aprender? Que livro eu vou ler? Que vídeo do YouTube eu vou consumir para parar de me sentir assim? Olha, para de fugir de frustração, seja em profissão, seja em concurso, seja em relacionamento. Tem gente que nem se relaciona com o outro porque tem medo de se frustrar. Aí fica com essa desculpinha idiota de não, é melhor nem entrar em relacionamento não, porque eu sempre me frustro. É sempre esse papo. Sempre esse papo. Então um monte de gente que não quer se frustrar de jeito nenhum. O cara ele quer alcançar o sucesso, ele quer alcançar uma posição profissional, quer alcançar um excelente relacionamento, mas ele não quer se frustrar. Deixa eu te falar uma coisa. Seja bem-vindo à vida real. Aqui na vida real, que a gente sempre vai falar aqui no Mindset Militar, na vida real você vai se frustrar pra cacete. Você vai se frustrar muito na sua vida. Muito. Muito. Você vai se frustrar estudando, você vai se frustrar em relacionamento, você vai se frustrar em sua profissão, você vai se frustrar com você mesmo. Bem-vindo à vida real. E se tem alguém querendo te ensinar como não se frustrar, para de ouvir essa pessoa, porque não existe como você não se frustrar. Eu me frustro com um monte de coisa. Somos seres humanos, né? A gente não pode fugir de frustração. Porra, Danilo, e aí? O que eu faço? O que eu tenho que fazer então? Você tem que aprender a lidar com essa porcaria. Já que você vai ficar a vida inteira como um ser humano se frustrando com um monte de coisa, o que é normal, o que você precisa fazer? Você precisa aprender, né, a lidar com isso. É a primeira coisa. Como é que você lida com frustração? Você tem que ter alguma ferramenta, você tem que ter alguma, né, maneira de agir pronta, escrita, programada, que você já conheça, para você colocar em ação todas as vezes que você se frustrar com alguma coisa. É o que eu faço hoje. Como me frustro com alguma coisa, eu já sei. Eu já tenho uma sequência na minha cabeça de coisas que eu vou fazer. Eu já sei como pensar a respeito das frustrações que eu tenho. Você precisa, né, pensar diferente a respeito das frustrações que você tem, em vez de parar de fugir delas. Senão você nunca vai evoluir em nada. E é bom que você se frustre, é bom que eu me frustre. Porque essa frustração, né, se você obviamente tiver um mindset correto, você vai pegar essa frustração e vai fazer dela um puta aprendizado. E aqueles que não têm uma mentalidade, né, devida, eles se frustram e fazem o quê? Não, eu vou procurar outra coisa para fazer, porque nessa outra coisa eu acho que eu não vou me frustrar. Aí sabe o que acontece? Passa um tempo e ele se frustra lá também. Por quê? Porque é normal. Para de fugir disso. Para de fugir disso. Eu vejo um bando de homem velho, mulher velha. Não vou nem namorar porque... Para de fugir de frustração. Se envolve. Aprende. Se quebrar a cara, beleza. Se frustrou, beleza. Aprende. Melhora num próximo relacionamento, por aí vai. Entendeu? Agora não vai namorar ninguém. Não vai fazer concurso, não vai fazer prova, não vai se lançar em nada. Pelo amor de Deus. Tá? Então parece que o pessoal está muito fraco com relação a saber lidar com frustrações. Muito fraco, muito fraco.
Pelo amor de Deus, tá bom? Então, ó, de onde nasce essas frustrações? Primeiro, vamos focar em quem está estudando, né, para concursos aqui. Então, essa frustração, primeira dessas frustrações, faz um balãozinho. Frustrações, primeiro. Outro balãozinho. Por sentir que não está tendo progresso. Então, esse é um dos primeiros motivos, né, digamos assim, que faz com que muitos que estão estudando se sintam frustrados. Por ele olhar para o que ele está fazendo e, porra, eu não estou progredindo. Né? Então, ó, por sentir pouco progresso. Não estou progredindo. E aí ele percebe, conclui de alguma maneira, não sei com que parâmetro, né? Mas ele conclui baseado em parâmetros completamente subjetivos, né? Às vezes ele nem se testa para dizer isso, mas aí ele fala assim, não estou evoluindo. E pronto, isso aí já se torna uma outra montanha, né? Diante dele, uma barreira gigante. E ele começa a se frustrar. Aí, com essa mentalidade vitimista dele, ele começa a encontrar dentro dessa mentalidade vitimista várias justificativas para ele não estar aprendendo. Mas o meu ambiente é ruim, minha família não me apoia, eu sou muito burro, eu tive base fraca e bababá. E aí essas historinhas, elas vão, né, justificando aquela frustração e ele se vê, portanto, no final das contas, ele se vê dentro de uma piscina de frustração e ele não sabe nem como sair de lá. Parece que ele está afundando cada vez mais nessa piscina. E ele está batendo o braço e não sai do lugar. É isso que está acontecendo com muitos aí. Né? E aí, por que você está sentindo que tem pouco progresso? Eu vou te dizer aqui algumas coisas que podem estar acontecendo com você. Né? Primeira coisa é o seguinte, cara. O que eu tenho visto aqui conversando com vocês? Eu vejo lá pelo Elite 1000 também. Primeiro, vocês não se dão tempo. Vocês não se dão tempo para crescer, para vencer. Vocês simplesmente não se dão. A gente está numa cultura estamos inseridos numa cultura onde parece o tempo todo que o sucesso, isso é real, tá? Parece que o tempo inteiro as pessoas estão alcançando o sucesso, somente a gente não. Quem já se sentiu assim? Fala aqui pra mim. Parece que tá todo mundo chegando lá, menos você. Bota aqui, se você já teve essa sensação, mesmo que bem sutil, mas já teve a sensação de, cara, parece que tá todo mundo evoluindo e eu não. Só eu não tô. Você olha pro Instagram de um, olha pra outra, olha pra não sei quem e parece que tá, né? Tá todo mundo ficando gostoso, tá todo mundo ficando rico, tá todo mundo tendo sucesso e só você não. Né? Olha lá, um monte de gente já. Eu. Pois é, eu também. Eu tive isso várias vezes. Várias vezes. Tá? E aí o que acontece? Caga pra essa parada. Primeira coisa, caga pra isso. Sabe por quê? Porque é impossível a gente compreender na totalidade os bastidores da vida daquelas pessoas. E eu, por já ter conhecido algumas pessoas, inclusive bem grandes, assim, aparentemente bem grandes, elas têm um posicionamento muito bom online, mas a vida delas está uma merda. Uma merda mesmo. Ganhando pouco, cheio de problema, mas esses problemas, elas não trazem para as redes sociais. Então, não acredite em tudo que você vê. Essa é a primeira coisa. De fato, não acredite. Você já deve ter ouvido falar, mas eu estou te falando, olha, com uma plena convicção. Não acredite em tudo que você vê. Às vezes as pessoas estão cantando certos sucessos aí que elas nem têm na verdade. Parece que tem, a gente acha que tem, mas não tem. Ela fora do celular é outra coisa. Então não fique se impressionando demais com certas pessoas por aí. Mas ele tem 50 mil seguidores, ele tem 100 mil seguidores. Nossa, ele deve ser rico, ele deve não sei o quê. E não é. E não é. Cheio de problema, todo enrolado com dinheiro, cheio de dívida, não consegue ter um relacionamento bom, duradouro. Então, para de achar que as pessoas estão vencendo assim, né? De uma maneira absurda. Não é como a gente pensa que é.
Voltou, voltou. Beleza, tá? Estão me vendo aí? Então a primeira coisa é essa, tá? Primeira coisa é essa. Nem todo sucesso que você tá vendo parece, né? Ou melhor, nem todo sucesso que você tá vendo é o que parece. Nem todo sucesso que você tá vendo é o que parece, tá bom? Segunda coisa, aqueles que realmente estão tendo sucesso, cara, nós não temos noção dos bastidores daquela pessoa. É como muitos de vocês olhar pra mim hoje e falar, pô, o cara é capitão do exército. Cara, você não tem noção do que é, por exemplo, fazer 5 anos de AMAN. Os incontáveis dias, noites, madrugadas. Ontem eu estava conversando com a Marcela, lembrando de umas histórias que a gente acaba lembrando do nada, assim, né? Cara, milhares de horas, horas e horas. Enquanto você estava dormindo, eu estava andando, carregando peso no meio da chuva, entrando em água, saindo da água, com saudade de casa, com preocupação com a família, com não sei o quê. Um monte de coisa acontecendo. Um monte de coisa acontecendo. Centenas de horas, de madrugadas e assim por diante. Então, hoje, de repente você me vê aqui falando, vê uma foto, etc. Cara, você não tem nem como imaginar, não tem. E é o mesmo para todo mundo. É o mesmo para todo mundo. Então, a pessoa que de repente você está vendo que está tendo um resultado, cara, o background dela é gigantesco. Os bastidores dela é gigantesco, são gigantescos. Então a gente não tem como mensurar isso, nem se comparar com isso. Portanto, né, quando você perceber, sentir que está tendo esse pensamento de, porra, eu estou tendo um pouco progresso, se dê tempo para construir a tua história. A galera não está querendo se dar tempo. Elas estão olhando para essas outras pessoas e estão achando que já deveriam ter chegado naquele lugar, quando não é assim. Não é assim. Se dê tempo o suficiente para chegar lá, ok? Então, pessoal, né, um dos motivos para você estar de sacanagem comigo, cara. Vocês estão aí? Então, um dos motivos, né, para você de repente estar tendo essa sensação de pouco progresso é não se dar tempo suficiente para vencer. E quando você achar que já está se dando tempo, que você já está trabalhando, meu irmão, você está trabalhando ainda, né, 40% do que você deveria estar trabalhando. Você pode trabalhar muito mais, você pode fazer muito mais, pode acreditar, beleza? Tá? Segunda coisa, para você estar aí sentindo que está tendo pouco progresso. E nesse caso, realmente você pode estar tendo um pouco progresso. É por conta dessa porcaria que a gente fica ouvindo aí. O tempo inteiro, né? O tempo todo mundo falando de procrastinação. Mas olha o que acontece quando você procrastina, de fato. E nos teus estudos. Lembra que eu estou falando para os estudos, para quem está estudando. O que acontece com quem procrastina? Veja bem, você deixa uma tarefa para depois. Você deixou para aprender e fazer aquilo depois, ok? Quando você vê que o calo está apertando, o que você faz? Você, porra, agora eu tenho que fazer, né? Agora eu tenho que pegar e fazer. E beleza, aí você senta lá e começa a fazer aquilo. Só que, presta atenção agora, quando você senta lá e começa a desenvolver aquela atividade, a fazer aquilo, você quer se livrar logo daquilo. Por quê? Porque você sente que o tempo agora está curto para fazer aquela atividade, já que você veio empurrando ela. Quando a gente faz uma atividade assim, com tempo curto, querendo nos livrar logo dessa atividade, querendo que ela acabe logo, a gente começa a considerar ela o quê? Tediosa, chata, um saco. E aí você quer acabar logo. Quando a gente tem esse tipo de comportamento, nossas conexões neurais elas são fracas. As conexões que estão sendo feitas enquanto eu estou lendo, estudando alguma coisa, elas são fracas, elas são fragmentadas, elas não se conectam com outras coisas. E aí o que acontece? Você faz aquilo, lê aquilo, se livra daquilo, e aí o que aconteceu? Você aprendeu? Não, você claro que não aprendeu. O seu cérebro não teve tempo suficiente para conectar tudo. Ele não teve tranquilidade o suficiente para juntar essas informações. Aí é por isso que fica muitos falando assim, pô, capitão, eu estou estudando e não estou aprendendo. Filho, como que você está estudando? Você está estudando como?
Você está considerando essa informação um saco, tediosa, chata? Se você estiver considerando isso, né, a psicologia positiva até fala dentro de um termo lá, né, ponto de apoio, né? Se você estiver considerando isso um saco tediosa, uma atividade tediosa, você não tem como formar conexões neurais fortes o suficiente, né, conectadas o suficiente para que você use esse aprendizado no futuro. E é por isso que muitos chegam num determinado momento e falam: eu sinto que eu não sei nada, que eu não estou aprendendo. É por isso. É por isso, tá bom? Então, duas causas da frustração, anota aí. Primeiro é você realmente não se dar tempo o suficiente para crescer. Você está olhando os outros e está achando que já deveria estar onde aquele cara está, né? E a segunda coisa é o que acontece quando você procrastina. Você já ouviu falar 1 milhão de coisas sobre procrastinação, que não é bom, que não sei o quê, mas você sabia disso? Que é por esse motivo que a procrastinação é uma porcaria pra gente? Vocês sabiam disso? Fala aqui pra mim. Que é porque você vai construir conexões fracas, fragmentadas. Vocês sabiam disso? Fala aqui pra mim, tá bom? Então, muda conscientemente o que você considera sobre a tarefa que você está fazendo. Quer ver? Uma coisa que eu até falei ontem na mentoria com alguns alunos. É o seguinte: hoje, com meus 32 anos, eu gostaria de saber disso que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque quando eu era mais novo, eu teria tido um outro ponto de vista a respeito dos meus estudos. Exemplo, eu não suportava estudar história do Brasil. Eu não suportava estudar, achava um saco. Eu não queria aprender aquilo. Mas eu aprendi o suficiente para poder passar numa prova. Ok. Só que aquele conhecimento ele não ficou na minha cabeça. Hoje, meus 32 anos, eu gostaria de saber muito mais sobre a história do Brasil do que eu realmente sei. É um exemplo. Então as minhas conexões ali, elas duraram o suficiente para eu poder passar numa prova e só. Pô, isso é legal? Será que é legal? Será que é bacana? Então, e se você mudar o seu ponto de apoio, ou seja, o seu ponto de vista a respeito dos teus estudos hoje? Em vez de você, não, eu vou estudar, né? Eu vou estudar para poder passar e ser aprovado numa prova. Eu vou estudar para só isso, para isso. E se você trocar essa, né, vou estudar para passar numa prova por, cara, eu estou estudando para me tornar alguém inteligente, porra. Eu estou estudando para me tornar alguém capaz nessa vida, na vida. A prova, é uma coisinha que você vai fazer no meio do caminho, mais nada. É mais nada. Você está se tornando alguém cada vez melhor, cada vez maior em conhecimento, em inteligência, em capacidade. Para você não ser uma pessoa ignorante nessa terra, nesse mundo, nesse planeta. É isso. Então é para isso que nós estudamos. E não para passar em concurso, cara. Concurso que se dane. Concurso é uma coisinha no meio do caminho. Uma coisinha no meio do caminho. Você está estudando para ser mais inteligente, mais disciplinado, capaz de, né, se controlar mais, capaz de ter um controle mental maior, né, comportamental, parar de ser fraco nas atitudes. É para isso. Né? Então eu gostaria de ter pensado dessa maneira lá atrás. Por quê? Porque é um outro ponto de apoio. Eu estou dando uma outra referência para a minha tarefa do estudar. Então imagina, se toda vez que você senta lá para estudar alguma coisa, você pensa assim, porra, eu estou me tornando hoje mais inteligente. Eu estou me tornando hoje um homem, uma mulher com mais capacidade para a vida. Para a vida. Não é para concurso, é para a vida. Entendeu? Talvez essa simples troca de referência já faça você ter um aproveitamento melhor nos teus estudos. Já provoque, de repente, um efeito até fisiológico no sentido de construir conexões neurais mais fortes, de forma que você possa se lembrar dos conteúdos, tá bom? Então, frustração, trouxe 2 pontos, né, do porquê a frustração acontece, e aí você agora já entendeu, tá bom? Outro ponto também sobre a frustração é quando você está fazendo algo, aquilo dá errado e você fica puto com isso, fica puto porque deu errado.
E você não entendeu ainda que o dar errado no meio desse caminho é algo completamente normal. É algo que, na verdade, é bom que aconteça. Vocês sabiam disso? É bom que aconteça. Quando você vence de primeira e parece que tudo é fácil para você, o que você vai poder ensinar para aqueles que não vencem de primeira? O que você vai poder ensinar para aqueles que têm dificuldades de verdade? Já parou para pensar? Então, assim, que bom que a gente tem dificuldade, né? Porque assim eu vou ter uma história muito boa para contar. A história de alguém que se superou, como hoje eu tenho uma boa história para poder contar para você que também está passando por dificuldades iguais às que eu passei. Ter que repetir tudo 4 anos, estudar tudo 4 anos. Ter que persistir de novo por 4 anos. Não é fácil. Mas hoje eu posso contar essa história. E se eu conseguir fazer, você consegue fazer também. Eu posso te falar isso com propriedade. Então, a sua frustração, na verdade, ela pode ser transformada em algo útil. É útil, cara. Entendeu? Isso é útil, pode ter certeza. Então, se a gente está atravessando um deserto, uma dificuldade, é porque a gente ainda não aprendeu o que a gente precisaria aprender nesse deserto e nessa dificuldade. Eu tenho uma plena convicção sobre isso. A gente ainda não aprendeu. A gente está aprendendo. A gente está aprendendo. E isso vai ser bom não só para você, mas para as pessoas com as quais você convive e vai conviver no futuro. Um bom líder, ele tem que ter histórias de superação para contar. Aquele líder que pega e chega e alcança tudo de primeira, e ele é o cara mais foda do mundo, e né, tudo dá certo para ele. Porra, o cara vai ensinar o quê, cara? Aí ele vai comandar, por exemplo, uma tropa. Na tropa dele, porra, um monte de cara que tem dificuldade com um monte de coisa. O que esse cara vai poder falar para a tropa dele? Se tudo que ele sempre fez deu tudo certo, foi tudo de primeira, tudo foi maravilhoso, não tem dificuldade, o cara é um semideus. Esse cara vai ensinar o quê? Porque os seres humanos normais, eles têm dificuldade, porra. Eles têm frustrações, eles passam por momentos de dificuldade. Entendeu? Então, se você está passando por isso, entenda, né, que frustração é algo positivo. É algo positivo desde que você use isso de uma forma positiva. Não é que você vai passar a vida inteira se frustrando para acumular um monte de história para contar. E também não. Porque aí é burrice, não é inteligência, né? É burrice. Entendeu? Agora, a frustração e as perdas, né, esse deu errado, faz parte do caminho de qualquer um que está trilhando, né, algo importante, algo que é desafiador. Algo que é desafiador. Entendeu? Tá? Então, para de achar que se frustrar é algo ruim o tempo todo. Tá bom? Beleza? Até aqui tudo bem? Estão pegando as ideias que eu estou passando ou estão só rolando aqui? A gente já vai acabar. Mas vocês estão pegando as ideias que eu estou passando aqui? Tá? Então, ó. Existem várias outras emoções que nós acabamos não sendo ensinados a como gerir essas emoções, né? Várias delas, por exemplo, medo. Medo de dar errado. Quem aqui tem medo de dar errado? De estar estudando, estar se esforçando e no final das contas não dar em nada. Quem tem esse medo aqui? Quem que tem esse medo? Ou já teve esse medo? Ou já teve esse medo? De, cara, eu tô me esforçando, usando meu tempo, eu posso pegar meu tempo e jogar no lixo. Eu não, né? Olha lá, tenho muito, eu. Pois é. Um monte de gente. Eu também já tive. Aí eu aprendi uma parada que foi libertadora pra mim. Tá? Que é o seguinte, tudo se acumula. Anota isso na tua cabeça, num pedaço de papel e bota isso na tua cabeça. Tudo se acumula. Tudo se acumula. E tudo acumulado será utilizado em algum momento na sua vida. Pode ter certeza. Coloca isso na tua cabeça.
Em algum momento, essas coisas serão acumuladas. Em algum momento. Se você ficar todos os dias indo lutar, achando que pode dar errado, existe uma grande chance de realmente dar errado. Porque você não dá o seu melhor, você não tem como dar o seu melhor. É como se você tivesse... É você contra você mesmo, né? É você, corpo físico, puxando de um lado e a tua mente, cheia de medo de dar errado, puxando de outro. No tipo assim, eu, corpo, vou puxar para fazer o meu máximo. E você, mente, tá puxando para o outro lado, não faz o seu máximo, porque pode ser que dê errado. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? E aí qual é o produto final disso? Uma atitude, uma performance muito baixa. Muito baixa. Como que você lida com isso, portanto? Como? O que você pode fazer? Primeiro, é parar mesmo de palhaçada. É parar de palhaçada. No sentido de, eu vou parar de pensar essa porra, porque não faz o menor sentido. Entendeu? Primeira coisa é isso. É conscientemente falar isso pra você. Aceitar essa ideia que eu tô te passando. Não faz o menor sentido. Por quê? Se você não passar nesse concurso e, sei lá, acabou a tua idade, dane-se. O que tem? A vida não é só isso. Eu não tô dizendo pra você que você não vai fazer o seu máximo, que você não... Não, você vai fazer o seu máximo. E se der errado, por algum motivo? Deu errado. Aprende com a frustração, aprende com ela e continua. Porque não é uma prova, não é um concurso que vai definir o sucesso ou o insucesso na tua vida como um todo. Como eu queria ter entendido isso antes. Não é. Você pode estar achando que é, mas eu estou te falando com muita convicção. Não é. Eu não quero que você diminua, né, a tua vontade de passar, não é isso. Eu estou te falando o seguinte, a sua vida não será determinada por conta disso. Por quê? Porque todo conhecimento, todas as habilidades que você está desenvolvendo serão empregadas cedo ou tarde em outras coisas que você nem imagina. Por exemplo, hoje eu emprego minhas habilidades aqui. Eu nunca imaginei que eu iria estar aqui. Nunca. Nem passou pela minha cabeça. A vida foi me mostrando, foi me trazendo ao ponto de, agora eu tô aqui, fazendo um trabalho online de educação. Entendeu? Então as suas habilidades, as suas dificuldades, a sua luta, ela não será em vão. E não importa se não for nesse negócio específico que hoje você vê. Você vai daqui a pouco tempo enxergar que a vida é infinitamente maior do que somente isso. Isso aí não é a solução para todos os seus problemas. E se você parar de tratar como se fosse a solução para todos os seus problemas, você tira um peso muito grande das tuas costas, você consegue fazer o máximo que você pode fazer sem peso, sem pressão. Pronto. Olha lá o Pedro que está aqui comigo, né? Que foi lá para a missão nos Estados Unidos comigo, meu parceiro de trabalho aí nos últimos 4 anos. Está vivendo isso hoje. E pergunta para ele se lá atrás ele enxergava as coisas que ele está fazendo hoje. Nem enxergava, com certeza, nem imaginava que ele estaria fazendo as coisas que ele está fazendo hoje. Depois vocês vão lá e acompanham ele para vocês verem. Então, né? Tira esse medo. Tira esse medo. E troca esse medo por fé e ação. É um processo consciente. Para de ser vítima dos teus pensamentos, cara. Como se os teus pensamentos fossem, né, uma verdade absoluta. Quem que disse? Quem que disse que seus pensamentos são uma verdade incontestável? Quem que falou? Portanto, começa a rebater. É um processo mesmo. Começa a rebater esses pensamentos, essas coisas. Para de ficar, né, imóvel, inerte diante disso. Tem gente que está se colocando assim, ó, está se diminuindo por conta dessas vozes que estão falando sobre esse medo, sobre incapacidade. Para com essa porra.
Assume o controle. Quem que disse que essas vozes são verdade? Quem que disse que você não pode confrontar isso com outras coisas? Então começa a fazer isso mesmo. Literalmente falar se necessário. Quando você identificar que você está com... Pô, mas aí eu tô aqui dando o meu melhor, pode ser que não dê nada. Aí você volta, por que não dá nada porra nenhuma? Vou fazer o meu melhor mesmo, é isso. Eu vou passar, eu vou conseguir passar nesse negócio. Por quê? Porque não tem nada demais. Um monte de gente passa todo ano. Por que não pode ser eu? Tem nada demais. Para de colocar, né, como se fosse um troço gigante. Tem nada demais. Segundo, por quê? Porque a minha vida não vai ser determinada por isso. E eu vou usar esses conhecimentos em outras coisas se eu quiser. Eu terei sucesso de um jeito ou de outro. Ponto. Enfia isso na cabeça de vocês. Você terá sucesso de um jeito ou de outro. Repete isso que eu acabei de falar. Eu terei sucesso de um jeito ou de outro. Eu terei sucesso de um jeito ou de outro. Eu terei sucesso de um jeito ou de outro. Ponto. E para de ficar, né, agindo com essa fraqueza diante desses medos, diante dessas vozes que estão te jogando para baixo. Pelo amor de Deus. A gente tem muito mais controle sobre esses pensamentos do que a gente pensa, tá? Então, ó, frustração e medo foram duas das emoções que a gente trabalhou aqui rapidamente, de uma maneira muito básica, mas que já dá para te dar um novo ponto de vista para ver essas coisas, certo? Você já começa a poder olhar sobre um outro ponto de vista, um outro ângulo a respeito de frustração e a respeito de medo. Já é um começo. Já é um começo. Por quê? Se tu não fizer isso, cara, você pode ficar vendo técnica de estudo, você pode ficar vendo curso, um monte de coisa. E nada vai adiantar. Porque o que você tem que fazer mesmo, você não faz. Fica meia hora, para. Fica mais 20 minutos, para. Se distrai. Aí fica com medo. Aí você volta, tem um senso de que não está aprendendo nada. Aí você dá vontade de desistir. Aí você entra no Instagram, tem outros que estão tendo sucesso, você sente que você que não está tendo. Tu junta essa merda toda, não é à toa que tá aí. Um monte de gente com ansiedade, com depressão, com problemas psicológicos. Não é à toa. Não saber gerir as próprias emoções. E essa é uma das habilidades mais importantes para a gente aprender na nossa vida, especialmente na época em que estamos vivendo. Especialmente na época em que estamos vivendo. Poucas habilidades são mais importantes do que essas. Poucas. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha anotado insights sobre o que eu falei rapidamente aqui. E espero que você, mais do que isso, saia daqui e pense em como pegar essas coisas que eu falei, e que eu espero que você tenha anotado, né? E como que você vai praticar. Como que você pratica isso? Como é que você põe em ação? Quebra a tua cabeça. Para de esperar tudo pronto também. Quebra a sua cabeça. Porque eu quebrei minha cabeça há muito tempo atrás e eu continuo quebrando, inclusive. Continuo quebrando. Para aprender a lidar cada vez melhor com as minhas emoções. Então quebra a sua cabeça também. Então esses são os pontos de vista, são as coisas que eu aprendi e que já me ajudaram drasticamente a melhorar meus resultados, a poder, né, passar em cursos, ser aprovado em concurso, fazer cursos operacionais, abrir negócio, falir negócio, continuar no negócio, ver o negócio crescendo, entendeu? Então, ó, funciona. Agora, encontre sempre a sua maneira de pegar essas informações e aplicar na sua vida, tá certo? Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, me deixa saber aqui no direct, tá? Fala comigo. Se eu puder ajudar alguma coisa a mais, fala também, que eu me preparo e trago alguma coisa que possa te ajudar, tá legal? Um forte abraço, fica com Deus e a gente se vê.